Olá, sejam todos muito bem-vindos ao webinar do Celabracan de Conformidade da série 4000 e subsérie 4100. Eu sou Alice Rocha, do Departamento Educacional, e gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando. Caso você tenha alguma pergunta, o nosso Q&A e também o chat está disponível para utilização. Aos 30 minutos finais, estaremos abertos para os esclarecimentos, mas lembrando que você poderá encaminhar a sua pergunta a qualquer momento deste webinar. As perguntas que não forem respondidas, peço a gentileza que encaminhe ao e-mail celabracan@abracan.com, para posteriormente a gente encaminhar tanto para os nossos convidados de hoje. Em nome da Abracan, eu quero agradecer especialmente aos senhores Frederico Ventriglia, que é sócio-líder de prevenção a crimes financeiros da UI, e José Augusto Varanda, consultor e presidente da Comissão de Ética da Abracan. Frederico e Varanda, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de vocês aqui e te passo a palavra. Muito obrigado, Alice. Prazer estar aqui novamente com vocês hoje, juntamente aí com o Frederico, para que a gente possa, mais uma vez, continuar conversando, né, e apresentando as novidades que nós temos em relação a essa iniciativa tão importante, né, para o mercado de câmbio, que é o selo de conformidade. Uma iniciativa que visa, sobretudo, garantir a segurança, uma maior segurança, uma maior confiança nas relações de negócios, né? Nesse mercado de câmbio que cada vez mais, vamos dizer assim, tem novidades, cada vez mais temos aí uma série de novos negócios sendo explorados e que, por isso mesmo, precisamos estar acompanhando essa evolução para que a gente possa, de fato, manter o selo de conformidade como um instrumento de comprovação efetiva, né, de que as boas práticas estão sendo observadas. Vou passar a palavra aqui rapidamente ao Frederico antes de iniciar a apresentação. Boa tarde a todos. Obrigado, Abracan, mais uma vez pelo convite para participar do webinar. E tenho certeza que a gente vai ter aqui alguns minutos para apresentar o que são os requisitos da série 4000 e a subsérie 4100 e esclarecer eventuais dúvidas que vocês têm. Muito obrigado, Fred. Eu vou, então, iniciar aqui o compartilhamento da apresentação. Só pediria a Alice para me dizer se está ok, se já estão conseguindo. Ok. Então, só recordando, né, nós temos aí agora 4 séries e uma subsérie do selo de conformidade. Então, série 1000 para bancos, 2000 para corretoras, 3000 para correspondentes do inciso 1, a 4000, né, que nós anunciamos no início do ano para as IPs e participantes de pagamentos que ofereçam ou executem pagamentos ou transferências internacionais. E desdobramos essa série 4000, que no primeiro momento estava englobando também as entidades não autorizadas, mas nós desdobramos agora nessa subsérie 4100. A partir agora, o regulamento foi atualizado agora no início de agosto, para contemplar justamente essas entidades não autorizadas, né, pelo Banco Central, mas que estão participando do mercado, oferecendo ou executando esses serviços de pagamentos ou transferências internacionais. Quer seja como parceiro de alguma instituição autorizada, ou como até como cliente dessa instituição autorizada, naquele formato inicial que as IPs também faziam seus negócios. Hoje, isso já está migrando, inclusive, para a possibilidade da IP ser autorizada a operar em câmbio diretamente e não depender mais de uma instituição autorizada. Mas ela estaria, de qualquer maneira, sendo IP, enquadrada na série 4000. E a subsérie 4100 só para essas entidades
digitais, na maioria delas, não autorizadas pelo Banco Central. Nós, em todas as séries, né, nós tivemos aí um cronograma com prazos de até 360 dias para que as instituições pudessem se ajustar, entender o regulamento, fazer os ajustes necessários e submeter o processo de auditoria, né? E dessa mesma filosofia, né, nós fixamos um prazo até 1º de agosto do ano que vem, de 2024, para que as entidades se candidatem a essa subsérie 4.100. E mesmo tendo ainda a oportunidade de aquelas que eventualmente não alcançarem a nota mínima na primeira auditoria, ainda terão um segundo prazo até 31/12 para concluir o segundo processo. Então, é o mesmo tratamento que foi dado às demais séries, né? É uma questão nova que algumas entidades precisam de tempo para se ajustarem. Muito embora é muito importante o seguinte: quanto antes, né, que isso for feito, melhor para todo o mercado. Então, o mercado certamente não há uma imposição, o selo é uma ação de autorregulação, mas certamente haverá sim cobrança do próprio mercado. À medida que as instituições, essas entidades, né, começarem a obter o selo, as outras que não tiverem o selo serão cobradas, né? Por que ainda não tiveram essa certificação? Porque essa certificação é a garantia, não é uma garantia, mas é uma segurança muito grande para com quem ela esteja transacionando, uma vez que a entidade autorizada pelo Banco Central está sujeita, né, a sofrer uma série de penalidades caso sejam flagradas operando alguma operação irregular. Então, o principal propósito é esse, né, trazer ainda mais segurança para as instituições autorizadas a operar em câmbio, né, em relação justamente a esses parceiros que desenvolvem essas operações, especialmente na modalidade FX, né, que hoje é uma modalidade que tem crescido muito e tem agregado também com isso um risco alto. As instituições hoje, muitas delas, inclusive, estão reticentes em fazer parceria ou em atender clientes nessa modalidade de operações, justamente por falta de uma maior visibilidade, né, das suas práticas internas. O Banco Central vai cobrar, e cobra, né, na sua regulamentação, que a instituição autorizada conheça profundamente o seu parceiro e veja se ele tem as condições mínimas, né, para desenvolver esse tipo de operação. Então, o selo vai ser uma espécie de aferição, né, na prática e por uma empresa independente que vai mostrar que, de fato, essas práticas estão sendo seguidas. Então, a auditoria, né, como nas outras séries, é feita aí pela Ernst Young, a EY. Os requisitos constam do regulamento. Como eu falei, foi atualizado agora no início de agosto com essa nova subsérie, né, e que está lá no site, na íntegra, todo o regulamento e todas as informações a respeito de cada uma dessas séries. Mas, em síntese, eu preparei aqui um quadro, até com a ajuda do nosso companheiro agora, Wilson Almeida, que também está prestando consultoria à Abracam, e ele nos ajudou a fazer esse resumo, né? Então, onde nós temos aqui o selo 1000 e 2000 para as instituições autorizadas pelo Banco Central e, como prestador também de serviço FX, a auditoria passa também a fazer, incluindo no seu roteiro, uma verificação da política para esse produto, né? Se a avaliação interna de riscos incluiu o risco desse produto, enfim, o produto passa a ser uma questão verificada pela auditoria também nessas séries 1000 e 2000. Em relação ao selo 4000,
nós temos basicamente as mesmas condições aplicadas ao selo 2000, são poucas as exceções, porque não são aplicáveis a uma instituição de pagamentos, né? E, da mesma forma, o roteiro segue como base a 3978, assim como na série 1000 e 2000. Já para a subsérie 4100, né, que são os entes não autorizados, e podem ser prestador de serviço de FX ou cliente para o produto FX, né? O roteiro base segue a resolução do COAF 36 de 2021. Então, também vai ser verificada a política, a avaliação interna de riscos, o conheça seu cliente, conheça seu parceiro, o monitoramento que é feito nessas operações, a possibilidade de ser feita comunicação ao COAF, evidentemente, por meio do agente autorizado, não diretamente, porque essas entidades não são constituídas como entes obrigados, né? Mas ela precisa fazer a sua instituição, a instituição a qual ela esteja ligada, né? A comunicação de que houve alguma questão em alguma operação, mesmo que ela não tenha sido realizada. Quer dizer, porque a boa prática recomenda que, mesmo que a operação seja rejeitada, não seja realizada, haja comunicação. Agora, quem vai fazer a comunicação é a instituição financeira, ela que vai examinar, né, a situação e, se entender correto, adequado, fará a comunicação ao COAF. A entidade não tem como fazer diretamente a COAF, ela não está integrante, né, do CIS-COAF. Por hora, pode ser até que isso venha acontecer no futuro. Bom, então é importante a gente ver a evolução, né, que nós já temos aí no selo, nós já tivemos aí no final do ano passado, no ranking divulgado pelo Banco Central, nós vimos que quase 50% das operações cursadas no mercado primário foram cursadas por meio de instituições certificadas, né? Essas instituições que ainda e entidades que ainda não obtiveram selo estão sendo estimuladas pelo próprio mercado a se certificarem, né? E a Abracan teve a oportunidade, inclusive, recentemente, de ter reuniões com a missão do GAFIC encarregada de avaliar o país, né? Cujo relatório está para ser apreciado na plenária do organismo, e apresentar essa iniciativa do selo, inclusive entregando um relatório de resultados de 2022, foi muito bem recebido pelos especialistas. Quer dizer, então, o selo já tem uma visibilidade agora até internacional. Inclusive, a Abracan também vem desenvolvendo ações junto aos banqueiros internacionais e que estão apoiando, demonstrando grande interesse e grande apoio à iniciativa do selo. Agora, como a gente sempre gosta de frisar, é importante frisar que, apesar desses resultados, né, já serem muito expressivos, inclusive abrangendo aí os principais bancos autorizados a operar em câmbio, né, mas só como por ser uma ação de autorregulação, só a união de todos, né, que vai garantir, de fato, que os principais objetivos sejam atingidos, né, sejam alcançados, e especialmente em relação à melhoria, né, da imagem do nosso, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, do nosso mercado, e a eliminação das práticas assimétricas e da concorrência desleal que essas práticas acabam acarretando, né? Então, até agora, nesse momento que a gente passa a adotar um selo para essas entidades que estão participando do mercado, especialmente nas operações, né, no nicho do FX, é muito importante esse entendimento, quer dizer, porque a concorrência, as práticas assimétricas, certamente já está, né, presente no mercado e certamente está provocando uma concorrência desleal, porque a gente sabe que ter controles, seguir as boas práticas representa custo. Então, quem não tem esse custo opera
em condições mais vantajosas e trazendo um risco muito maior para o mercado como um todo, especialmente para as instituições autorizadas. Então, foi essa a apresentação inicial que eu tinha para fazer. Vou passar a palavra ao Frederico e depois nós vamos reservar pelo menos os 30 minutos do nosso webinar para tirar as dúvidas de vocês. Obrigado. Obrigado, Varanda. Deixa eu compartilhar, então, aqui. Estão vendo já? Tudo bem. Bom, boa tarde de novo a todos. Acho que o Varanda já deu aí um bom panorama sobre os aspectos do selo como um todo e também sobre a série 4000 e a subsérie 4000. Eu vou entrar um pouco mais em detalhe como funciona o processo de avaliação e também nos requisitos em si. Então, aqui só à frente desse trabalho, junto com a Abracan, já pelo segundo ano, estamos eu e a Natália, que é minha sócia aqui na UI, na parte de prevenção a crimes financeiros. Então, nós juntos lideramos o trabalho aqui com a Abracan. Acho que o Varanda já mostrou aquele resumo que ele fez junto com o Momento. Aqui acho que é só para mostrar a relação que existe desde o início do lançamento da iniciativa do selo, que começou com as séries 1000, 2000 e 3000, mas guarda uma relação direta com a Circular 3978 do Banco Central, que trata sobre a prevenção à lavagem de dinheiro, e os requisitos também estão organizados aí, vou mostrar já os requisitos de cada série, um pouco mais em detalhe, que é inclusive a forma como a gente estrutura todo o trabalho, mas em 4 grandes pilares, né? Toda a parte de conheça o seu cliente, conheça o seu funcionário, conheça o seu parceiro ou prestador de serviço, o que a gente chama os KYs, a parte de avaliação de risco de PLD, e aí 2 grandes aspectos, né? A avaliação interna de risco, que é o coração de todo o programa de prevenção à lavagem de dinheiro, e a avaliação de efetividade, que é também algo que a 3978 trouxe como novo, que, quer dizer, depois de ter implementado e definido a sua avaliação interna de risco, estabelecido para políticas, procedimentos e os controles necessários, depois tem que se fazer uma avaliação de efetividade de como isso funcionou ao longo do tempo, para ter certeza de que realmente está endereçando, está mitigando os riscos que foram identificados relacionados a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O outro pilar é o próprio monitoramento das transações, né, o que a gente chama de MSAC, né, monitoramento, seleção, análise e comunicação de transações suspeitas. Então, esse é um pilar também muito importante. E toda a governança que existe em torno do programa de prevenção à lavagem de dinheiro, desde da estrutura e profissionais que atuam em PLD, o executivo indicado junto ao Banco Central, a política e todos os treinamentos que existem, não só para aqueles profissionais que atuam diretamente em PLD, mas também para todos os profissionais da instituição, para que exista aí o que a gente chama de awareness em relação à prevenção à lavagem de dinheiro. Aqui, então, os requisitos, ali o Varanda tinha mostrado de uma forma mais resumida. Aqui é exatamente como está estruturada a nossa avaliação e como são elaborados os relatórios com os resultados que são disponibilizados para as instituições. Então, primeiro, toda avaliação ela acontece com base no regulamento da Abracan, e o regulamento, como eu acabei de mostrar, diretamente relacionado a 3978. Então, até acho que desde o início a Abracan teve a abordagem correta para o regulamento, não ficar replicando o que está na 3978. O regulamento faz a referência para os artigos da 3978. Então, nós seguimos aí o próprio regulamento, e isso é feito através de um questionário que é disponibilizado para todas as instituições que aplicam para o selo, e então é através de uma ferramenta da UI,
né? Então, aqueles que aplicam recebem um e-mail com um link para entrar diretamente na ferramenta da UI, onde ali estão os questionários, né? Cada série específico, então tem abertura, então cada item aqui tem uma série de questões e algumas questões específicas tem ali a necessidade de se incluir. A equipe da UI vai analisar à luz daquela resposta que foi dada. Então, esse questionário também, né, na ferramenta, da mesma forma, está estruturado de acordo com cada um dos requisitos. Então, séries 1000, 2000 e 4000, 1000 e 2000 são 11 requisitos, né? São esses aqui: política, estrutura, treinamento, AIR, os procedimentos, auditoria, avaliação de efetividade, serviços especiais e o controle do selo Abracan. A série 4000, exceto pelo requisito 10, tem os mesmos itens da série 1000 e 2000. A série 3000, que é uma série específica para correspondentes, tem aqui um pouco mais reduzido os requisitos que são avaliados na série 3000. E, importante mencionar, a série 4100, ela tem, né, de novo, vocês vão poder ver ali diretamente no regulamento em si, ela tem uma divisão um pouco diferente do que é a divisão de requisitos que tem a série 1000, 2000 e a 4000, mas endereça os mesmos aspectos. Tá? Então, basicamente, série 4100, a gente está falando da política e a avaliação interna de riscos e a metodologia que é utilizada, né? Então, por que eu falo que endereça os mesmos aspectos, mas uma estrutura diferente? Política e avaliação interna de risco estão dentro de um mesmo requisito, que é o requisito 1. Se a gente olha aqui, série 1000, 2000, 4000, eu tenho política em um requisito e avaliação interna de riscos em outro requisito. Então, é só a estrutura que está diferente, mas os aspectos que são analisados são os mesmos. Aí, a adequação da estrutura de PLD, todos os procedimentos de KYC, conhecer o cliente, os aspectos de treinamento, como eu comentei agora há pouco, né? Treinamento dos profissionais que atuam diretamente em PLD e também de outros, de todos da instituição. A questão de certificação, o que é requerido, né? Então, tem aí particularidades do que é requerido da certificação, a BT1, a BT2, então cada série aí tem uma especificidade do que é requerido. Aí entramos nos procedimentos. Então, os procedimentos de monitoramento, seleção, análise e comunicação das transações, lembrando, como o Varanda falou, né? Aqui, muitas vezes, isso é feito através da instituição autorizada pelo Banco Central, que tem aí o acesso a fazer a comunicação pelo COAF, e muitas vezes não é feito diretamente pela instituição que eventualmente não é autorizada e não tem como fazer essa comunicação diretamente ao COAF. Mas a gente olha como são os procedimentos e como que é esta relação também com a instituição parceira. Todos os procedimentos também os outros KYs, né? O conhecer o funcionário, o seu parceiro, o seu prestador de serviço. Procedimentos específicos de monitoramento de limites de operações, conforme a norma de câmbio. E aí também, olhando em mais detalhe, quais são as políticas, procedimentos e controles que existem, conforme é requerido na resolução do Banco Central, também que trata também dos aspectos de câmbio. E o último é o controle do selo Abracan, quer dizer, se aquela instituição vem operando ou não com outras instituições que detenham já o selo ou não. Então, essa é a estrutura. Então, aqui, como a gente está falando hoje, 4.000 e subsérie 4.100, então, 4.000, esses 10 itens, né? Exclui esse item de serviços especiais de controle, e 4.100 são 9 itens. Então, como eu mencionei, desde o início, então, quando vocês aplicam para obter o selo, recebem aí o link para a ferramenta da UI, onde está o questionário já está nessa estrutura, todo o trabalho vai ser executado, as análises, as avaliações, os testes vão ser feitos considerando essa estrutura, e o relatório final, que é enviado para vocês, também sai um sumário executivo mostrando como é que foi a avaliação em cada um desses requisitos, e depois tem todo o detalhamento dos testes que foram executados e os resultados desses testes, e, eventualmente, se existem deficiências e recomendações também, sai tudo na mesma estrutura.
Aqui acho que também vocês podem ver em mais detalhes lá no próprio regulamento, mas o que já isso permanece desde o lançamento do selo lá em 2020, então o critério é o mesmo. Então, para se obter o selo, precisa ter uma nota final igual ou superior a 9 e em cada um dos requisitos individualmente, não pode ter nenhuma nota inferior a 5. Esse é o critério. Tá? No caso de não atingir a nota consolidada 9, ou eventualmente ter uma nota inferior a 5 algum dos requisitos, tem a possibilidade aí da instituição trabalhar nas recomendações para endereçar as deficiências que foram identificadas e depois submeter uma nova avaliação. O que é importante comentar, eu vou voltar aqui até no slide anterior. Então, hoje, dentro da avaliação que é feita de cada um dos requisitos, hoje todos eles têm um peso igual. Tá? Não existe distinção de peso entre os itens, entre os diferentes requisitos, em nenhuma das séries. Tá? Eventualmente, isso no futuro pode ter aí alguma mudança e atribuir pesos distintos. Mas hoje, todos vão ter o mesmo peso. As questões também hoje, dentro de cada um dos requisitos, todas têm o mesmo peso. A única coisa que tem pesos distintos é o que a gente chama do teste de desenho e o teste de efetividade. Qual que é a diferença? Então, quando eu falei para vocês que vão receber, através da ferramenta, o questionário, e para algumas perguntas vão ter que anexar documentos para que a gente possa fazer a análise, vou dar um exemplo aqui. Então, política de PLDFT. Então, vai ter lá uma questão, tem a política foi aprovada, então está lá todas as questões relacionadas à política e a gente vai pedir que seja anexada a política. Nosso trabalho inicia, então, pegando essa política, lendo a política em detalhe, entendendo e olhando se essa política realmente endereça todos os requisitos que existem dentro da 3978. Se todos os requisitos dentro da política estão endereçados, estão previstos, do ponto de vista do desenho em si, atendeu ao objetivo. Então, o teste é como efetivo, o teste de desenho. Só que depois a gente vai ver se realmente essa política vem sendo aplicada na prática conforme ela está documentada. Então, esse é o teste de efetividade. Isso é feito para todos os requisitos. Né? Tem uma avaliação de desenho e uma avaliação de efetividade. E isso sim tem pesos diferentes. Né? Então, hoje, qualquer deficiência dentro do resultado do teste de efetividade tem um peso maior do que uma deficiência no teste de desenho. Por que isso? Porque uma coisa é aquilo estar realmente documentado. Colocar no papel e falar, é assim que nós fazemos? Ok. Mas aí na prática, se não está sendo feito, é um problema maior. Então, por isso que a efetividade hoje tem um peso maior no resultado dos testes. Mas, de novo, entre os requisitos em si, o peso é o mesmo. E aí, para chegar nessa nota final, então é a composição. Então, as notas individuais em cada um desses requisitos faz uma média simples e se chega à nota final, que é essa que é considerada para definir se atinge a nota mínima para ter o selo, que é 9, ou não. E, de novo, eventualmente qualquer requisito individualmente que a nota dele fique abaixo de 5, aí também impede que tenha o selo. E aqui, explicando para vocês um pouco mais como que é o processo na prática. Né? Então, de novo, toda avaliação é feita através da ferramenta do UI Assist. Em algumas situações, quando a gente vai fazer testes, precisamos solicitar bases de dados, às vezes são arquivos grandes, então é gerado um link seguro da UI, para que seja feito o upload dessas bases, que aí a gente vai fazer toda a seleção de amostras
e pedir a documentação relacionada a essas amostras para a execução dos testes. Então, nesses casos, pode ser necessário, sim, a geração de um link seguro. Então, o processo começa com cada instituição entrando ali no site da Abracan e fazendo a aplicação, e aí se inicia o processo de formalização de contrato e pagamento diretamente com a Abracan. Em paralelo, a UI começa a fazer todo o processo de onboarding da instituição na UI. Então, são fluxos que acontecem em paralelo. Concluído todo o processo de contrato e pagamento, concluído o onboarding na UI, então a UI vai entrar em contato e já vai fazer o agendamento da reunião de kickoff. Essa reunião de kickoff é o que marca realmente o início da avaliação e começam a correr os prazos aí que existem para cada uma das etapas para que essa avaliação seja feita. Nesta reunião de kickoff, a gente sempre vai pedir a indicação de quem será a pessoa responsável por responder o questionário, que é o e-mail para qual vai ser direcionado o link onde vai acessar a ferramenta. Eventualmente, não precisa ser só uma pessoa a responder o questionário, né? A gente sabe que dentro do programa de PLD como um todo, muitas áreas acabam sendo envolvidas, né? Então, isso pode ser solicitado a outras pessoas que também acessem a ferramenta e respondam às perguntas. E também não precisa ser respondido tudo de uma única vez, né? Vai respondendo a ferramenta vai guardando as informações, vai registrando, mas a submissão final só é possível ser feita depois que respondeu todas as questões e depois que anexou todos os documentos que são requeridos. Tá? E aí sim consegue fazer o envio final, que chega, então, para a UI, iniciar o processo de análise e revisão de toda a documentação que foi recebida. Neste período em que a gente está analisando, eventualmente vão acontecer momentos em que a gente vai precisar fazer novas reuniões com as equipes da instituição que está sendo avaliada, para tirar dúvidas, solicitar alguma documentação adicional e ir discutindo os resultados dos testes à medida que a gente vai concluindo. Né? Então, passado esse processo de analisarmos toda a documentação, esclarecermos eventuais dúvidas, executarmos os testes de desenho, efetuarmos os testes de efetividade e discutirmos os resultados e validarmos previamente os resultados, nós elaboramos um relatório draft. Este relatório draft é encaminhado e aí damos um tempo para que seja revisado pela instituição, eventualmente passe pelas governanças de aprovação, de acordo, cada uma tem aí um processo, uma governança por quem tem que passar esse relatório draft para revisar e eventualmente trazer aí alguns questionamentos. Tendo algum aspecto ali que, puxa, faltou, então aqui a gente tem uma evidência adicional, tem um documento adicional, a gente analisa, mas superado, entendido que o draft realmente reflete tudo que foi analisado e reflete a realidade da instituição, a gente faz uma reunião, né, para formalizar e discutir o fechamento desse relatório, e aí é feita a emissão do relatório final. Relatório final detalhado, né, então, como eu falei, na estrutura de cada um dos requisitos, com um sumário executivo de tudo que foi identificado, com o detalhe dos testes executados e com a indicação de eventuais deficiências e recomendações. Este relatório detalhado vai somente para a instituição. Para a Abracan vai um relatório com o resumo das notas em cada um dos requisitos e a nota final ponderada. E aí, a partir daí, a partir do envio do relatório, se a instituição obteve aí, a nota mínima para ter o selo, então a Abracan tem aí um prazo, acho que são cerca de 3 dias, para que confirme a emissão do selo. O selo ele tem validade de 1 ano, e sempre que está chegando próximo do vencimento da validade do selo, a Abracan também já começa a entrar em contato com a instituição para lembrá-la que ela precisa já
dar a entrada no processo, para que também seja possível executar todo este fluxo novamente antes do vencimento do selo, porque sempre as emissões seguintes, né, dos próximos selos, a data sempre é a data onde foi emitido o primeiro selo, né? Então, se a gente emitir agora para uma instituição um relatório e vai sair aí como 1º de setembro a data daquele selo. Todo ano o selo vai ter validade até 1º de setembro, mesmo se eventualmente a instituição, por alguma razão, atrasar para dar entrada no processo, a validade vai acabar sempre sendo 1º de setembro. E aqui, quer dizer, acho que o Varane comentou, já está publicado aí no site o regulamento, já é possível, as instituições quiserem já aplicar para obter o selo. Então, entrando diretamente aqui no site da Abracan, lá tem o passo a passo para iniciar o pedido, né, a aplicação, e sempre que houver qualquer dúvida, aqui o e-mail da equipe da UI, que é responsável pela execução do trabalho do selo. Então, era isso que eu tinha para apresentar, passando em mais detalhes como que é o processo. Gostaria de verificar se tem uma consideração final para este webinar. Eu queria Fred, agradecer mais uma vez e ficamos à disposição também, de novo, eu e a Natália aqui pelo lado da UI, liderando o trabalho junto com a Abracan, estamos à disposição, qualquer dúvida que tenham, e vão ter todo o nosso apoio aí durante os trabalhos de avaliação quando aplicarem para o selo. da minha parte também, me coloco à disposição. Vocês sabem que sempre podem contar com as nossas esclarecimentos, as nossas interações. Temos aí, como a Alice colocou, o e-mail específico do selo, o e-mail específico da certificação, e sempre que recebemos algum tipo de dúvida, sugestão, nós estamos sempre abertos e sempre esse é um processo, né? Sempre aberto a aprimoramentos. A gente tem plena consciência disso e vocês nos ajudam muito a aprimorá-lo. Muito obrigado. Muito obrigada, Varanda. Obrigado, Fred. Quero agradecer a presença de todos. Eu também me coloco à total disposição e até em breve. Tchau, tchau.